Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 15 de março. Nós estamos na segunda semana da Quaresma. E é uma alegria imensa poder contar com a sua companhia todos os dias aqui no canal Dom Paulo Jackson, meditando a palavra do Santo Evangelho. O texto de hoje é de Mateus 23, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, se pudermos resumir o texto do Santo Evangelho de hoje com duas palavras, com duas frases, eu diria assim: a primeira é: vós todos sois irmãos. Isso está no versículo 8º. Vós todos sois irmãos. E a segunda frase está no versículo 11. O maior é aquele que serve. Numa palavra, Jesus quer nos dizer: a grandeza no cristianismo é ser pequeno e servidor. A glória de Deus é o serviço aos irmãos, é o serviço à humanidade. Mas vamos devagar, dando uma olhadinha no texto inteiro. A primeira coisa importante é a gente compreender que essa polêmica de Jesus com as autoridades religiosas judaicas, no primeiro momento, é a polêmica com os fariseus e doutores da lei, como está dito no versículo 2. Contudo, o que Mateus de fato quer nos ajudar a compreender é que, se no início Jesus está preocupado com a hipocrisia dos fariseus, com o passar do tempo e com o desenvolvimento do texto, logo compreendemos que Mateus quer ajudar as suas comunidades, as comunidades mateanas do ano 80, a compreenderem que esta hipocrisia está dentro de nós. De algum modo, todos nós somos fariseus porque dizemos e não praticamos, falamos e não vivemos. Então a polêmica passa das autoridades religiosas judaicas para os membros da própria comunidade cristã do período de Mateus. O texto começa então dizendo que mestres da lei e fariseus têm autoridade para interpretar a lei mosaica. Eles estão sentados na cátedra de Moisés. Estar sentado na cátedra de Moisés é um modo de dizer: eles têm de fato a autoridade para interpretar a lei de Moisés, o Pentateuco, e eles dão a interpretação autoritativa das Sagradas Escrituras.
Porém, no versículo 3, Jesus já sai com uma crítica contundente ao modo de ser dos fariseus e dos doutores da lei. Qual é o grande problema deles? Eles dizem, mas nós não devemos imitar suas ações. Aqui a relação é entre dizer e agir, dizer e fazer. Eles falam e não praticam. Aqui está a estrutura fundamental da hipocrisia dos fariseus e doutores da lei. E como eu disse, gradativamente, Mateus passa da polêmica de Jesus com as autoridades judaicas antigas para a hipocrisia dentro da própria comunidade cristã. Por que os fariseus e doutores da lei são tão hipócritas? Jesus então começa a dizer: eles amarram fardos pesados nos ombros dos outros, mas não movem estes fardos nem sequer com o dedo mindinho. E o que nós aprendemos sobre Jesus? Jesus é o mestre do jugo leve. Ele é o mestre do fardo suave. Enquanto os fariseus legislam para os outros, Jesus, ele próprio, carrega o fardo. Ele próprio é o símbolo maior do serviço, da entrega e da doação da vida. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. E ele é o primeiro a carregar o peso sobre os seus ombros. Enquanto os fariseus legislam para que os outros cumpram a lei e eles colocam fardos pesados nas costas dos outros. Os versículos 5 a 7 apresentam em que consiste a hipocrisia ou a exterioridade dos fariseus. Primeiro, eles fazem tudo para serem vistos pelos homens. E aí aparece no versículo 5 o uso das filactérias. As filactérias eram correntes, na verdade eram correias de couro que partiam da mão, seguiam pelo braço, aqui no braço esquerdo, na altura do coração, eles colocavam uma caixinha de couro com miniatura de textos da Sagrada Escritura, especialmente textos do Shema. Eles escreviam de modo muito pequenino, em miniatura, e colocavam dentro dessa caixinha de couro, de modo que a caixinha ficava exatamente sobre o coração. Depois a correia continuava subindo, e eles amarravam aqui na fronte e na testa outra caixinha com textos em miniatura da Sagrada Escritura. Era um modo de dizer que a testa, a cabeça, e também o coração, o braço, isto é, o pensar, o agir, o sentir, o planejar, o decidir, tudo deveria estar de acordo com a Sagrada Escritura. Teoricamente, as filactérias que os judeus ortodoxos utilizavam deveriam ser expressão do amor à Sagrada Escritura. Mas na prática se tornou exterioridade vazia e inócua. Usam estas faixas largas com trechos da Escritura na testa e no braço, longas franjas e borlas, para exteriormente falarem do agir e do pensar fundamentado no amor à Sagrada Escritura. Pura hipocrisia, pura exterioridade. No versículo 6 e 7 aparecem os vários espaços dominados por esta exterioridade. Eles gostam de lugares de honra nos banquetes, isto é, no ambiente das famílias e do convívio em torno à mesa. O comer juntos, para nós cristãos, era sobretudo a Eucaristia. Os judeus tinham também banquetes, comidas comunitárias. Aqui estamos no âmbito das famílias. Depois, eles gostam também dos primeiros lugares nas sinagogas. Aqui estamos no ambiente religioso, o ambiente da comunidade. Finalmente, no versículo 7 se diz que eles gostam de serem cumprimentados nas praças públicas. É o ambiente da convivência social. E gostam de serem chamados de mestre. Aqui está uma característica fundamental dos fariseus, que é o domínio e o poder por meio do saber.
Nos versículos 8, 9 e 10, o eixo muda. Jesus sai da crítica às autoridades judaicas para o ambiente da comunidade cristã. Nunca se deve chamar ninguém de mestre, nunca se deve chamar ninguém de pai, nunca se deve chamar ninguém de guia. Mestre, pai e guia. O que Jesus quer dizer com isso? Se nós chamamos o nosso pai terreno de pai, se nós chamamos algumas pessoas de mestre. Fundamentalmente, Jesus usa uma linguagem hiperbólica para colocar o acento sobre a fraternidade, sobre a irmandade. Por que não devemos chamar ninguém de mestre? Porque vós todos sois irmãos. Por que não devemos chamar na terra ninguém de pai? Porque há um só pai, aquele do céu. Por que não devemos chamar ninguém de guia? Porque há um só guia, Jesus Cristo. Finalmente, uma síntese completa do texto está no versículo 11. O maior é aquele que serve. Quem quiser ser grande, quem quiser ser o maior de todos, seja o servo de todos, o servidor de todos. Aqui Jesus nos diz com toda clareza em que consiste o poder para o cristianismo. O poder cristão, fundamentalmente, é o poder da cruz. É o poder de doar a vida pela vida dos outros. É o poder de servir. Por isso, quem se humilha, quem se torna servo, quem serve, quem se torna servidor de todos, quem se torna o último de todos, este, na verdade, será exaltado. E quem procura exaltação, reconhecimento público, na verdade, será humilhado. Resumindo, a grandeza do cristão é ser pequeno e servidor de todos. Vós todos sois irmãos e todos deveis ser servos uns dos outros. Essa é a lógica de poder que está no coração de Jesus. Subindo para a cruz em Jerusalém, ele nos ajuda a compreender qual é a sua lógica de poder. Um grande abraço para você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima, que essa lógica de poder que Jesus nos oferece nos ajude no nosso processo de conversão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.